Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante aí o canal, crescer, desenvolver, ganhar um pouco de notoriedade. Também nossos colegas aí, concurseiros aí, que vão precisar aí dar uma incrementada nos seus estudos, querem auxiliar aí com um pouquinho de informação, para eles terem acesso à videoaula, ajuda bastante, tá? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a 18ª, se eu não me engano, agora a nossa 18ª aula, isso mesmo, sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Então, pessoal, no ano de 2007, né, foi implantado aí o ensino fundamental de 9 anos, e esse tema aqui, esse documento, ele tem como base aí orientar a inclusão das crianças de 6 anos no ensino de 9 anos, tá? Então, nós já tratamos aí o primeiro e o segundo tema. O segundo tema aí foi a infância na escola e na vida, uma relação fundamental. E agora, pessoal, a gente vai entrar com o terceiro texto, né? Porque eu esqueci de falar, esse tema, ele é composto por 9 textos. Tá? Então nós lemos aí, trabalhamos o primeiro texto nas primeiras aulas e o segundo. Agora nós vamos para o terceiro texto, que é o brincar como um modo de estar no mundo, de ser e de estar no mundo, né? Então, pessoal, o brincar, como uma das prioridades de estudo nos espaços de debates pedagógicos, nos programas de formação continuada, nos tempos de planejamento, o brincar, gente, é como uma expressão legítima e única da infância. É assim que nós vamos trabalhar com ele, tá? Nós vamos aí ver o brincar como uma das prioridades do estudo, tá? Porque não adianta você chegar, por exemplo, pegar uma criança de 6 anos e querer tacar a lição na lousa lá e querer que ela copie. Ela mal sabe escrever, ela nem sabe escrever, ela vai entrar no período de alfabetização. Então nós temos que ver aí o brincar, gente, como uma das prioridades do estudo, tá? Aprender através do lúdico, através do brincar. Ver também nos programas de formação continuada, né? Ver essa questão do brincar aí nos tempos do planejamento escolar. E o brincar, gente, como uma expressão legítima e única da infância. Nós vamos ver aí também, pessoal, o lúdico como um dos princípios para a prática pedagógica, né? A brincadeira nos tempos e espaços da escola e das salas de aula. A brincadeira, pessoal, como possibilidade para conhecer mais as crianças e as infâncias que constituem aí os anos iniciais, né? As séries iniciais do ensino fundamental de 9 anos. Então, assim, pessoal, quando você trabalha com as crianças a partir da brincadeira, elas se expressam melhor. Vocês podem ver aí, quem tem filhos, né, que já levou no psicólogo, os psicólogos trabalham com as crianças através dos jogos, porque através dos jogos a criança ela se expressa melhor. Então, através dos jogos, o psicólogo consegue trabalhar com a criança. Se ele sentar com a criança e fizer pergunta, muitas vezes a criança não responde. Mas através dos jogos, aí a criança realmente consegue ali se expressar melhor, ela consegue se desenvolver melhor, tá bom? As crianças, elas são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer lugar de trabalho, onde visivelmente transcorre atividade sobre as coisas, tá? Então, assim, pessoal, as crianças, elas são ativas, elas não são passivas, tá? Elas não sentam no lugar e ficam quietas. Você pode ver que a criança, onde ela vai, ela procura alguma coisa para fazer, ela procura algum objeto para mexer, ela precisa estar colocando o cérebro dela em movimento, ali em atividade constantemente. Então, ela é sempre propícia, né? Ela é sempre inclinada a procurar lugar, coisas assim, onde ela realmente consiga ter atividade, consiga ter contato com as coisas em movimento. Por isso que as crianças chegam na casa dos outros, assim, mexem em tudo, a criança não fica quietinha, né? Porque a criança tem essa coisa realmente de mexer, de explorar as coisas, tá bom? Sentem-se aí, as crianças, elas se sentem irresistivelmente atraídas pelo resíduo, por exemplo, que surge na construção, no trabalho de jardinagem, no doméstico, na costura, na marcenaria, em qualquer área. Sempre que a criança vê aquele resto de material, sabe assim, na construção lá, aquele pedacinho de tijolo quebrado, ou na jardinagem, naquela terra, no serviço doméstico, aquela coisa, vassoura, pano, e seja costura, marcenaria, o que a criança vê, gente, ela quer pegar aquele resto ali, construir, transformar em alguma coisa. Então a criança é muito atraída por resíduos, né, restos de materiais ali, para que ela, a partir dali, ela construa alguma coisa dela, gente, uma coisa assim que atrai demais a criança, é dela isso. Nos produtos residuais, essas crianças, elas reconhecem o rosto do mundo
o rosto, que o mundo das coisas em volta delas é, são assim, como que eu posso dizer, de uma forma única para elas, tá? Então, assim, quando elas estão em contato ali com os produtos residuais, ali, aqueles restos de materiais assim, é, elas reconhecem ali, como que eu posso dizer, um mundo que seria só delas, né? Uma coisa assim que a partir dali ela pode transformar, ela pode criar, ela tem um poder, que é uma coisa que ela não vê no mundo real delas, assim, sabe? Aquela questão de poder chegar e fazer o que ela quer. E quando ela pega um resto de alguma coisa, ela sente que ela tem o poder de transformar aquilo. Tá? Então elas amam sucatas, através da sucata elas se realizam, né? É, elas sentem ali que elas têm um lugar no mundo, que elas podem transformar, elas se sentem alguém, tá bom? Neles, né, nos resíduos aí, as crianças, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem materiais de espécie ali, muito diferente através daquilo com que eles aprontam no brinquedo. Então a criança, ela dá um significado novo, ela não procura imitar o adulto ali com aquela coisa. Às vezes ela até pega ali, né, uns restinhos de tijolo, vai brincar de construção, alguma coisa assim, mas muitas vezes aquele tijolo, aquela coisinha vira um giz na mão dela para ela riscar. Então, assim, a criança, ela pega os resíduos, ela transforma os significados dele. A gente já tratou isso nas aulas anteriores, aí em outras temáticas, tá bom? Então, a criança, ela no brinquedo, ela acaba tendo uma nova visão, né? É uma mudança, uma coisa brusca, né, em relação à sua realidade. Então a criança, através do brinquedo, através do brincar ali, ela dá espaço a um mundo alternativo ali, onde ela se liberta mais, e a partir daí, então, gente, ela consegue se desenvolver melhor, tá? Ela atribui novos significados àquilo, e a partir daí também, novos significados, ela vai adquirindo nova cultura. Se você pegar, por exemplo, as brincadeiras da nossa época, vai, esconde-esconde, amarelinha, queimada, a gente faz brincadeira assim. São brincadeiras que elas remetem à nossa própria infância, né? E também nos levam a refletir sobre a criança de hoje, né? Do que elas brincam hoje? Será que elas brincam da mesma forma que a gente brincava, com as mesmas brincadeiras, assim, né? Então, de que forma o mundo contemporâneo, gente, marcado hoje aí pela falta de espaço nas grandes cidades, né, pela pressa, pela influência da mídia, né, pelo consumismo, pela violência, né, como que tudo isso reflete nas brincadeiras hoje? Gente, quando a gente era criança, a gente brincava lá de esconde-esconde, pega-pega, taco, e brincava de diversas brincadeiras na rua, porque era muito difícil quem tinha carro, né? Só as pessoas de uma renda um pouco maior que realmente tinha carro. Nós, assim, que éramos pequenos, pobres ali, nós tínhamos que andar de ônibus, realmente. Até o táxi era difícil, porque era uma coisa cara. Mas era uma coisa muito difícil, né, da gente realmente é, a gente ver assim na rua, era muito difícil, realmente ter carro assim, o movimento era muito menor. Hoje, gente, essa questão do consumismo aí do mercado, você vê que qualquer pessoa hoje compra um carro, então você vê nas ruas hoje até uma rua de bairro aí, hoje não dá para uma criança brincar, porque é carro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro ali, não tem um tempo ali que a criança pode chegar e desenvolver uma brincadeira. Então hoje, gente, essa questão de falta de espaço, tudo que é terreno que tinha, que a gente brincava lá, né? Tudo foi virando prédios, casas, então assim, diminuiu os espaços. O mundo ficou assim mais rápido, tudo ficou muito mais rápido, né? Essa questão da influência da mídia também na vida das crianças de forma tecnológica aí. E, gente, tantas outras coisas aí, né? Como que isso está refletindo hoje na vida das crianças? Elas conseguem brincar da forma que a gente brincava hoje, antigamente? Não. Elas conseguem ir num parque, por exemplo? Não. Porque praticamente hoje não tem parques nas cidades. E quando tem um parque lá, tem tanta questão de violência. Você vê jovens maiores ali usando drogas nos parques, ali, às vezes em plena luz do dia, o que tira a segurança dos pais, né? De deixar a criança ir lá. O pai também não pode ir lá e acompanhar a criança, tem medo de ser assaltado. Então, assim, gente, mudou demais a visão da infância, gente, das brincadeiras da infância em relação ao que nós tínhamos antigamente. As brincadeiras de outros tempos, elas estão presentes na vida de hoje, das crianças, de alguma forma? Eu acho que já até acabei, desculpa, aí acabei até respondendo já essa pergunta, né, gente? É muito difícil você ver as crianças brincando. Eu moro, por exemplo, num condomínio, aqui as crianças ainda brincam, ainda tem um acesso, assim, tem uma quadra, tem um parque, né? Elas ainda conseguem ter um acesso, andar de bicicleta aqui na rua do condomínio, porque o trânsito, o fluxo de carros é muito menor.
Mas aquela criança, gente, que mora ali naquela casa, na beira da rua, assim, ela já não tem mais a mesma liberdade que nós tínhamos antes, tá? É, Em relação, pessoal, aos diferentes espaços geográficos aí culturais, e será que eles implicam, gente, nas diferentes formas de brincar? É claro que eles implicam, né? Porque assim, se você tem um parque, se você tem uma praça, a criança ela tem uma liberdade maior para ela brincar, tudo. Agora, se por exemplo, se você não tem esse tipo de coisa, onde essa criança vai brincar? Na rua, na porta de casa, né, com os coleguinhas? Às vezes num campinho, num terreno baldio que tenha, mas será que ela tem segurança para brincar lá? Será que não tem hoje essa questão da violência generalizada, uma criança, um jovem maior que vai abusar dessa criança de alguma forma, seja forma de violência, forma sexual, né? Vai ali, porque quando a gente fala de abuso sexual, não é necessariamente o estupro, né? Você pega, por exemplo, tá brincando meninos e meninas ali, aí tem ali, por exemplo, a menina de 8, 9 anos, aí você pega um menino de 12 anos, por exemplo, né? 12, né? Já começa a ter ali aquele conhecimento sobre a vida sexual, aí o que vai acontecer? A menininha tá brincando ali, ele vai querer tocar nela, vai de repente querer pôr a mão dentro da roupinha dela, né? Esse tipo de coisa, gente, é muito comum, né? Pode até parecer assim, falar, nossa, da onde esse cara tirou essas coisas? Olha, gente, quem trabalha muito tempo com educação, principalmente nas áreas de periferia, são coisas muito comuns de acontecer. Então, assim, os pais hoje, eles não têm aquela segurança de deixar... Aí você fala assim, ah, mas aí no caso é a menina, nem o menino. Tá, o menino é a mesma coisa, gente. Às vezes você pega garotos maiores aí que tem tanta maldade, eles abusam dos garotos menores, para depois ficar dando risada, falando, né? Então tudo isso é muito triste. E isso implica diretamente nas formas de brincar, porque a criança ela acaba sendo privada ali de ter uma infância muito mais significativa para ela, por conta hoje também da questão da violência, que está um pouquinho aqui acima no texto, né? Que fala, ó, consumismo, violência também, né? Isso aí implica grandemente aí diretamente no desenvolvimento da criança. Gente, qual é o significado do brincar na vida e na constituição das subjetividades e identidades das crianças? Então, assim, qual que é o significado do brincar na vida da criança e nessa questão da constituição da subjetividade? Quando você fala de subjetividade, está falando assim, aquilo que deve ser garantido à criança, que não pode deixar de acontecer na vida da criança. Então, o direito de brincar, gente, é uma constituição subjetiva, né? Que é uma coisa assim que não pode deixar de acontecer. A criança ela tem o direito de brincar. Tá? Então, como que esse significado de brincar na vida das crianças, gente, é, é, desculpa, como não? Desculpa, perdão. Qual é o significado desse brincar, gente, na vida e na identidade das crianças? Será que elas estão brincando de uma forma significativa que vai garantir o desenvolvimento delas? Ou será que, por exemplo, vai ser um brincar assim, que ela vai ali distrair só aquele momentozinho que ela está entediada? Né? Qual vai ser esse significado na vida dela? Será que está tendo alguma coisa assim? Como que a gente pode fazer para melhorar enquanto escola? Mesmo até porque, pessoal, muitas vezes na escola é o único lugar onde a criança vai ter ali, por exemplo, uma liberdade de poder interagir com as crianças. Às vezes a escola é o único lugar onde ela tem um espaço para interagir, para brincar, para se divertir. Tá? Porque às vezes o brincar ali na escola, ela está desenvolvendo muito mais do que qualquer espaço da vida pessoal dela. Tá? Então por isso que é importante a gente trabalhar com isso na escola também. A experiência do brincar, ela cruza diferentes tempos e lugares, tá? Passados, presentes, futuros, sendo marcado ao mesmo tempo pela continuidade da mudança. Então, assim, essa experiência do brincar, gente, ela atravessa aí gerações, né? Como a gente bem sabe. Opa, peraí, perdão. A experiência do brincar, ela atravessa aí gerações. E a cada geração, ela vai tendo transformações. Algumas positivas, outras negativas, né? Hoje, a geração que a gente tem hoje, gente, honestamente, eu fico muito triste com a minha filha. Ela está saindo agora da infância, entrando na adolescência. Mas falo para vocês assim, a minha filha acabou aproveitando um pouco mais do que eu, porque como a gente mora em condomínio, ela teve essa liberdade de parque, de quadra, né? De estar brincando bastante. Mas olha, gente, honestamente eu vou falar para vocês, hoje, se eu tivesse que ter um filho hoje e não morasse, por exemplo, num condomínio, eu não sei se eu gostaria, porque assim, a liberdade que as crianças estão tendo hoje, ela está sendo cada vez mais privada. A questão da tecnologia também tem prejudicado bastante, pessoal, porque a criança está cada vez mais presa, cada vez mais conectada a coisas digitais e cada vez interagindo menos, tá? Trabalhando menos, interagindo menos. Então, gente, hoje eu vejo a infância como uma coisa
muito inferior ao que ela já foi. Por mais que hoje trabalhe muito a preocupação da infância, tudo antigamente, a criança muitas vezes era considerada ali um mini adulto e tal, mas ela ainda assim ela tinha aquela liberdade de brincar, né? Na minha época, pelo menos, a gente tinha bastante liberdade para brincar. Hoje a criança parece que ela voltou àquele conceito de sociedade em que a criança ela está sendo adultilizada, né? A criança hoje, você pega, por exemplo, assim, tem aquelas piadinhas no Facebook que fala assim, né? Como as crianças se vestem hoje, como eu me vestia, né? Como a minha mãe me vestia, né? Então você pega a gente, assim, aquelas roupinhas toda torta, toda caída, aqueles cortes de cabelo, assim, ó, parecia que botava uma tigela e cortava aquelas coisas tudo horrível. Você vê hoje as crianças, gelzinho, topete, aquelas coisas, aqueles look, aquelas roupas maravilhosas. Mas o que nós estamos fazendo com a criança de hoje? Nós estamos adultilizando ela de novo. Nós temos aí questões aí de filhos de artista, menininhas aí com 12, 13 anos, gente, usando shortinhos curtos, colocando a criança numa situação assim, muito além daquilo que ela deveria ser, né? Adultilizando aquela criança, colocando aquela criança numa posição da qual ela não tem nem maturidade para entender aquilo. Isso tudo é muito triste. E a criança, ela vê por exemplo, o artista maior se vestindo daquela maneira, agindo daquela maneira, e ela acha que ela tem que fazer aquilo ali para ela poder fazer sucesso. Hoje também nós temos essas questões de aplicativos de fotos e vídeos aí, em que as pessoas estão mais preocupadas em ter seguidores do que se relacionar em si. Um dia, por exemplo, a minha filha chegou para mim e falou assim, eu quero ter 200 seguidores aí até o final do ano, não sei o quê. E eu percebi que ela estava tendo algumas amizades, gente, que eu não estava gostando. E essas amizades eram garotas da idade dela, mas eram garotas de 10 anos de idade, gente, que estavam aí preocupadas em ter iPhone e telefones caros. E a minha filha tinha o que? Ela tinha um telefone que eu tinha trocado meu e tinha dado o meu para ela. E era um telefone grande, era até bom o meu telefone. E ela ficou assim meio triste porque as outras coleguinhas, elas estavam com o iPhone que o pai tinha dado e não sei o quê, telefones lá de 700, 800 reais na época, né, pessoal? Hoje seria uns 2.000. E eu falei assim, olha, filha, e a minha filha eu tinha comprado para ela um skate tênis, o segundo skate tênis, ela já tinha tido o primeiro, e eu fui lá, comprei outro para ela, que o pezinho dela cresceu, e eu fui, gente, perturbei lá o site da Hillis, até eu encontrar em um quiosque da Hillis que tivesse o skate tênis para adulto, porque eu queria um skate tênis para mim, né? E aí eu comecei a pedalar com a minha filha, a patinar com ela, a gente ia no shopping, minha esposa ficava brava porque ela ficava para trás, porque eu e minha filha ia patinando lá e minha esposa acabava ficando para trás. E eu não tinha vergonha, eu via as pessoas às vezes dando risada, olhando, rindo assim. E um dia um homem perguntou para mim no shopping, né? Falou assim, rapaz, você não tem vergonha, né, assim, tipo, você não sente constrangido das pessoas rirem assim de você na sua idade, assim, patinando num tênis de rodinha? E eu virei para ele e eu falei assim, olha, eu prefiro que quando a minha filha tiver 30 anos, que ela se lembre do pai dela patinando com ela no shopping, com tênis de rodinha, do que ela se lembrar do pai dela sentado bebendo uma cerveja enquanto ela patinava. E aquele homem ficou constrangido. E eu confesso que eu fui até meio indelicado, talvez, direto demais na minha resposta. Mas assim, gente, eu fui honesto. Primeiro que eu era louco para ter um skate tênis na minha época, não existia essas coisas. E se existisse, eu não teria dinheiro para comprar. Mas hoje eu não tenho vergonha. Eu vou fazer agora, né, nós estamos em agosto de 2020, né? Agora em outubro, daqui 2 meses, eu faço 43 anos. Eu não tenho vergonha não, pessoal. Tem 2 anos mais ou menos que eu comprei esse skate tênis. Eu não tenho vergonha não. A hora que reabrir os shoppings aí, que eu realmente sentir segurança para ir, eu vou lá e vou patinar com a minha filha. Se ela ainda quiser patinar com o pai dela, eu vou patinar. E se ela não quiser, eu patino sozinho. Sabe, gente? E assim, na época eu cheguei pra ela e falei, filha, olha, o pai comprou esse skate tênis, vamos patinar, vamos fazer assim. Aí ela foi lá, patinou um pouco comigo na quadra do condomínio, depois ela tirou, as crianças foram brincar de queimada. E quando elas estavam ali brincando, tal, as outras duas lá que estavam lá com aqueles telefones caros, elas ficaram ali sentadas e ai, que a Vitória é criança, tal, aquela coisa assim. Falou da minha filha, quando a minha filha era criança, tal. E tá, e minha filha lá brincando lá de queimada com as crianças. Daqui a pouco, que elas começaram a olhar as crianças brincando, e as crianças estavam se divertindo tanto. O que elas fizeram? Elas colocaram os telefones no cantinho da quadra e foram brincar de queimada. E aí a minha filha comentou, falou, a fulana e a fulana foi lá e deixaram os telefones lá no canto da quadra e foram brincar com a gente depois. Eu falei, pois é, filha, você tá vendo? Como um telefone caro
para uma criança de 10 anos, ele não tem mais significado do que ver uma interação social entre as crianças. Vocês estavam tudo lá brincando, se divertindo lá, e elas preocupadas com o telefone. Em casa, você pega o telefone, joga os seus aplicativos, faz o que você quiser. Mas não deixe de viver a sua infância por causa de um telefone caro. Que isso? Eu falei, nem o papai nem a mamãe tem um telefone tão caro assim. E ali minha filha foi entendendo o conceito, ela foi percebendo que era mais importante brincar, se divertir, do que ficar de aparências. E aí, quando chegou, acho que no final do ano, alguma coisa assim, ela falou que queria ter 200 seguidores lá no Instagram, não sei o que. Aquilo me preocupou e eu falei, filha, eu não quero que você se preocupe com isso. Tenha um Instagram para você postar suas fotos, fazer as suas coisinhas legais, mas você tem negócio de seguidor aí, isso aí vai resolver o que na sua vida, meu amor? Né? Você vai ganhar dinheiro com isso? Vai fazer? Eu falei, olha aqui, as pessoas que ganham milhões de seguidores aí, normalmente garotas que fazem aquelas poses e posa de mini saia e com aqueles decotes. E aí eu mostrei para ela, eu falei, aqui ó, as meninas, o que elas fazem para conseguir seguidor? E o que seguidor resolve na vida dela, gente? Cada seguidor vai dar R$ 1 para ela por mês? Não vai. Aí eu fui explicando para ela assim, o cuidado, né, dela ter com essas coisas da rede social. Eu falei, ó, muitas pessoas aí que vai te adicionar são pessoas que você não conhece. Às vezes são homens velhos aí que fazem maldade com as crianças. Eu não podia explicar necessariamente aí o que era, mas eu falei assim, homens que gostam de fazer maldades, vai pegar suas fotos para fazer coisa feia com essas fotos, tá? Então assim, vai colocar comentários às vezes de coisas, filha, que você não vai nem entender, mas são coisas feias, coisas cruéis. Eu fui tentando explicar para ela ali, eu não sei se ela entendeu direito, mas pelo menos, né, meio que fez ali que entendeu. E eu sempre procurei, me preocupei em chegar para ela e explicar essa questão, né, de essa preocupação que as pessoas têm hoje, e as crianças hoje estão com essa preocupação de negócio de seguidor, né, vai lá em TikTok, faz cada vídeo assim, e gente, a criança, coitada, ela faz aquilo ali na inocência, e tem muitas pessoas aí com má índoles hoje, que ficam aí utilizando de questão até de pedofilia com as crianças, e lançando ali comentários nocivos, maliciosos para as crianças ali, acabando com a pureza delas. E tudo isso, gente, vem contribuindo demais para a perda da infância. Tá? Então a criança hoje ela não está mais produzindo aquela cultura infantil, ela não está mais desenvolvendo através daquele tempo, daquele período que ela precisa fazer por conta das mídias sociais. Tá? Então quando a gente fala aqui, ó, vamos voltar, ó, a gente fala aqui da questão dos espaços, pessoal, dos espaços, né, se eles interferem realmente na questão da infância, da brincadeira da criança, interfere muito. As faltas de espaços realmente, as faltas de espaço realmente elas têm interferido muito, e principalmente de forma negativamente na vida da criança, tá? Vamos lá. Qual o significado de... isso aqui eu já falei. Experiência do brincar. A experiência do brincar, ela cruza diferentes tempos e lugares. Já falei também, né? Tempos e lugares passados. Pessoal, eu mexi aqui no mouse e acabei perdendo o ponto, tá? Então vocês perdoam. Mas por essa experiência não é simplesmente reproduzida e sim recriada, tá? Essa experiência da infância, ela não é simplesmente reproduzida, e sim ela é recriada a partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura. Então quando a gente fala da experiência do brincar, a gente não reproduz aquilo que já aconteceu, né? A criança ela vai recriando sempre, mesmo quando ela pega um brinquedo assim, que era um brinquedo antigo, uma brincadeira antiga, ela sempre recria, ela cria regras novas ali, então ela vai sempre inovando, trazendo coisas novas de acordo com a sua realidade de hoje. Pessoal, deixa eu ver como é que tá essa aula aqui. Essa aula aqui já está com 23, dá para a gente concluir aí mais um pouquinho, né? Eu procuro fazer a aula de no máximo 30 minutos, para que a aula não fique muito longa e não fique cansativa. Como podemos compreender a criança nas suas formas próprias de ser, pensar e agir? Gente, para você compreender as crianças, antes de eu começar a ler aqui embaixo, eu vou dar minha opinião pessoal. Para você compreender a criança, gente, você tem que entender a criança, você tem que viver a infância dela. Eu fiz um comentário em cima sobre coisas pessoais, e quando eu falo isso, não é que eu me perco no tema pessoal, quando eu falo isso, é porque quando eu coloco coisas das experiências próprias minhas, vocês acabam se identificando com situações que vocês viveram também, e isso é muito legal. Porque dessa forma você vai se apropriando do conceito, e quando chegar na prova lá, você não se perde, né? Você não esquece, você lembra de alguma experiência. Gente, olha só. Eu mencionei aquela questão do skate tênis, né, no shopping, que eu ia lá e patinava com a minha filha e os pais ficavam olhando. Porque muitos ali, tinha bastante criança, né, com tênis de rodinha no shopping, só que o pai mesmo, não era nem pai e mãe, não, o pai, né,
eles via ali o filho patinando, a criança patinando, eles achavam ali legal, né, tal, eles estão se divertindo. E de repente eles viam uma outra garotinha patinando e um pai patinando com ela de mão dada. E aí eles achavam estranho aquilo, ele falava, porque o pai tá patinando junto com a filha. E primeiramente eles podiam até achar aquilo ridículo. Mas na verdade, lá no fundo, o que eles sentiam era constrangimento de pensar, poxa vida, aquele pai, ele patina com a filha dele. O significado daquela brincadeira para a filha dele está sendo muito maior do que o da minha, por exemplo, que eu tô aqui sentado vendo ela patinar. Mas são coisas que muitos adultos eles têm vergonha de fazer porque ele acha que ele já é velho. Se chegar um colega de trabalho dele, um chefe ou um irmão da igreja e ver ele patinando ali, ele vai ficar constrangido. E ele, o que ele faz? Ele procura ver o constrangimento na pessoa que está agindo. Então, assim, gente, eu vou falar para vocês. Tudo bem que eu sou meio ali... acaba sendo meio injusto pro meu lado, porque como eu sou professor de educação infantil, minha vida é compreender o universo infantil. Mas assim, gente, eu sempre procurei falar a língua da minha filha, assistir filmes com ela, as coisas que ela gosta, procurar fazer as coisinhas junto com ela, brincar. Eu baixo jogos no videogame ali, às vezes tem uns joguinhos que ela joga lá que são muito chatos, e eu jogo junto com ela jogos de culinária, aquela coisa assim. Tem um joguinho lá chamado Overcooked, que é um jogo que mais irrita você do que te diverte, porque é um jogo muito difícil de você preparar a comidinha, aí tem que lavar o prato e servir a comida e pegar, meu, é uma loucura, aí tem tempo, né, para fazer. Mas a gente se diverte com aquilo ali, a gente interage junto. E isso é muito importante para a criança, porque ela fala assim, poxa, meu pai brinca comigo, meu pai se desenvolve comigo, meu pai gosta das coisas que eu faço, meu pai me compreende. A criança vai falar isso, meu pai me compreende. E não adianta você compreender a criança, por exemplo, ela joga um joguinho aqui que é até antigo, que chama The Sims, né, no próprio videogame, e ela passa horas fazendo aquilo, ela adora fazer aquilo. Eu acho insuportável, que você monta a casinha lá e fica lá aquele cotidiano familiar, eu acho muito bobo aquele jogo. Mas ela gosta. Então, assim, por exemplo, eu não compreendo, né, o prazer dela de jogar aquilo ali. Mas eu compreendo que a mesma coisa que eu gosto de jogar um futebol no videogame, um jogo de aventura como Assassin's Creed, God of War, né, aquele jogo de espada e, né, e como eu gosto daquele tipo de coisa, né, ela também gosta daquele joguinho ali, do cotidiano, de montar e colocar um móvel no lugar. Mas, por exemplo, se eu não jogar o videogame, gente, eu não vou ter o mínimo de compreensão de o que ela vê de tão interessante naquilo. Mas enquanto ela está fazendo aquilo ali, ela está exercitando o raciocínio dela, ela está exercitando a criatividade, mudando os móveis de lugar, pintando a parede da casa, e aquelas coisas, tá? Então, para você compreender a criança, gente, o universo da criança, você precisa ver o universo a partir dos olhos dela. Então, se, por exemplo, a criança ela gosta de TikTok ou Instagram, ou essas coisas, tem muitos aplicativos que a minha filha usa lá que eu não faço ideia do que é aquilo. Se você não procurar compreender, fazer um videozinho com ela, tem hora. Às vezes você vê vários pais aí, né, dançando TikTok assim com a filha, aqueles pais barrigudão, assim, ó, dançando sem camisa atrás da filha lá. E aquilo é muito importante, pessoal, porque se você não compreender o prazer da criança, por que ela sente prazer em alguma coisa, você não vai conseguir compreendê-la e você não vai conseguir valorizar aquilo que ela está falando. Isso é bobagem, isso é besteira, é brincadeira de criança. É isso que os mais velhos fazem. Por quê? Porque eles não buscam compreender o significado daquilo para a criança. Por que aquilo é importante para a criança? A criança, ela pergunta, quando ela vê a mãe assistindo um programa de culinária, que tem coisa mais chata do que programa de culinária, gente. E aí a mãe fala assim, não, que a mamãe tá aprendendo uma receita que eu vou fazer pra gente comer mais tarde. Ó, que delícia, né? Pronto, a criança compreendeu por que a mãe assiste aquele programa chato. Porque ela tá aprendendo uma receita nova. Mas a mãe não pergunta pra criança, ai filhinha, por que você tá fazendo isso? Porque se ela perguntar e a filhinha falar, olha mãe, porque aí assim, 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 a mãe vai ter uma compreensão do mundo dela. E aí ela vai dizer, puxa filha, continua, tá bacana, tá bonito. A mãe acha que é uma bobagem que a criança tá fazendo. Por quê? Porque ela não se interessa. E aí não é possível compreender o mundo da criança se você não interagir com ele, tá bom? Então a interação com a criança é muito importante para que você compreenda, tá bom? Então tá aqui, ó, como podemos compreender a criança nas suas formas de pensar, ser e agir. É interagindo com ela que a gente vai entender como é a sua forma de pensar, a sua forma de ser e a sua forma de agir, tá bom? Eu acho que todos os pais, todos os adultos deveriam trabalhar pelo menos 3 anos na sua vida com educação infantil, gente. Ajudaria a compreender melhor a criança, viu? E depois trabalhar 3 anos também com o Fundamental 2 aí, Fundamental 1 e 2, para compreender o adolescente. Que aí seria muito mais fácil a relação dos pais com os filhos hoje, né? A gente viu nos temas atrás aí a questão da autoridade, né? Do adulto se perdendo. Se perde porque não é a interação do pai com o filho, né? O filho tem interesses ali muito chatos até,
coisas banais, mas são coisas banais para nós, para eles não. Então o pai não procura conhecer os gostos dos filhos, aquilo que o filho gosta, aquilo que o filho quer se expressar da forma que ele quer, né? O pai não procura conhecer isso. E isso daí vai afastando ele do filho. Afastou, o diálogo acaba e a relação também vai pro buraco, né? É onde o pai acaba não compreendendo o filho adolescente. E isso já começa na infância, quando o pai não procura ouvir a criança, não procura não, intervir com ela, conhecer ali o mundo dela. Gente, é importante. Hoje eu trouxe umas massas de modelar para minha filha e ela já pegou e já começou a montar as coisas. E quando ela monta lá sanduíche, gente, se eu tentar fazer um sanduíche, gente, com massa de modelar, eu não consigo. Eu fico uma hora e não consigo montar um sanduíche. Minha filha monta o sanduíche, monta o hambúrguer, monta o queijo assim caindo em volta, as batatinhas fritas dentro do potinho, gente. Olha quanta energia ela gasta fazendo aquilo, mas aquilo ali é importante, uma criatividade, gente. Ela está trabalhando, né? E o pai e a mãe, se eles sentar e tentar trabalhar junto ali, a gente já fez essas oficinas na escola. E os pais, a gente deu uma margarida pro pai e a mãe pintar. Ele falou, ó, eu quero que você pinte uma pétala de cada cor. Os pais, teve pai que levou 40 minutos pra pintar uma margarida, gente. Uma margarida desse tamanho assim, ó. Não era uma coisa grande, era uma coisa assim, ó, desse tamanho. E o pai ali, ó. E o filho só ia dando lápis de cor e o pai pintando. Pintando, pintando. E aí, quando chegou no final, a gente falou assim, olha, foi bem chata a oficina, né? Os pais, foi legal e tal. Não, eu sei que foi chata. Vocês viram o trabalho que dá pintar uma florzinha desse tamanho? Vocês viram a quanta energia vocês tiveram que gastar, quanta concentração vocês tiveram que depositar no único desenho de uma flor? Então, gente, quando vocês chegam em casa, quando vocês olham lá o caderno da criança, tem lá uma margarida pintada, você fala assim, nossa, esse professor só deu isso. Vocês viram quanta energia, criatividade de vocês separar as pétalas por cores, para não ficar uma cor igual a outra, uma do ladinho da outra ali, né? Vocês têm aquele cuidado de falar, olha, eu já pintei com azul aqui, agora eu vou pintar com amarelo, com vermelho, com verde, para intercalar as cores. Vocês viram quanta energia vocês gastaram? Então vocês acham que às vezes a criança chega em casa e fala, hoje eu pintei uma flor, olha, foi contada uma história da flor, foi feita uma roda de conversa, tudo para que aquela criança realizasse aquela atividade, né? Então, tudo aquilo foi explicado para os pais ficaram assim de boca aberta. Naquele ano letivo, eu lembro que nunca mais nenhum pai questionou o nosso trabalho, porque o pai viu o que era, mas ele não viu aquilo como professor, né? Ele viu aquilo como aluno, então ele começou a valorizar o trabalho do filho na escola. Então, gente, através da interação é que você vai conseguir compreender o mundo da criança, seja do seu filho, do seu aluno. Tá? Tem professor que senta na mesa dele e não quer contato com o aluno, né? Ele passa a lição na lousa e não quer contato. Você não vai compreender o seu aluno nunca. E seu aluno não vai aprender por culpa sua. Porque você não interage com ele. Porque se você interagir com ele, ele não aprendeu agora, mas você interagindo ali, ó, ele vai se apropriando do saber. Joia? Então agora sim nós vamos ler aqui essas temáticas aqui embaixo. Tá? Olha que legal. Aí a gente vai fechar esse tema já para poder continuar na próxima aula. Então vamos lá. Como nós podemos compreender a criança nas suas formas de ser, pensar e agir? Tendo como eixo alguns pontos a singularidade da criança, ou seja, o eu pessoal dela, tá? A particularidade dela. Então, alguns pontos. A singularidade da criança nas suas formas próprias de ser e de se relacionar com o mundo. A função humanizadora, pessoal, do brincar e o papel do diálogo entre adultos e crianças. Nem vou falar mais nada, porque eu já falei pra caramba sobre isso, né? Questão humanizadora, de entender a criança, de interagir com ela, e o diálogo, conhecer a criança através, dialogar com a criança, interagir com ela ali para entender o mundo dela. E, final aqui, pessoal, a compreensão de que a escola não se constitui apenas de alunos e professores, mas de sujeitos plenos, crianças e adultos, autores de seus processos de constituição de conhecimentos, culturas e subjetividades. Então, assim, pessoal, a escola não é constituída de professores e alunos apenas, mas de sujeitos. O professor é um sujeito com ideias, com culturas. A criança é um sujeito com ideias e com culturas. Nós temos que interagir para que troquemos essas informações, troquemos essas experiências e um possa aprender com o outro, segundo Paulo Freire. Tá bom? Professor aprendendo com a criança aprendendo com o aluno, o professor ensinando a criança ensinando o professor. Tá bom? Pessoal, a gente vai entrar numa outra temática agora, que é a infância, brincadeira, desenvolvimento e aprendizagem. Mas a gente vai fazer isso na próxima aula, porque essa aula aqui já está com 35 minutos aproximadamente, tá bom? Então a gente vai continuar na próxima aula aí, na 9ª aula, tá bom? Então um abraço, vai lá, toma uma aguinha, faz um pipizinho, lava a mãozinha e volta pra gente ir para a próxima aula. Até daqui a pouquinho.